primeiro falando com quem está em casa, porque depois a gente vai esquecer que você está aqui. Vou ficar dando atenção para quem está aqui presencialmente. Então, boa tarde, bem-vindo a essa palestra sobre educação inclusiva. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Vocês vão sair daqui melhores do que quando chegaram, com certeza. E eu gostaria de apresentar o nosso palestrante maravilhoso. Eu treinei o nome para falar bonito. Sung Hwan An, nosso psicólogo, um psicólogo que trabalha aqui no Band no setor na área de futuro e carreiras, como orientador profissional e de carreiras. Ele é mestre em psicologia escolar e educacional e estuda exatamente o tema que vai ser o tema de trabalho do nosso próximo self-study. Então, gostaria de chamar aqui quem interessa, o nosso Sung. Quero incluí-lo na palestra. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, como a Fabi já apresentou, eu sou também da equipe de Futuro e Carreira, sou formado em Psicologia. Tenho um aperfeiçoamento também em orientação profissional, mas a minha área de pesquisa também, né, concomitante, ela trabalhou com educação especial na perspectiva da educação inclusiva no meu mestrado, né? Então, a ideia é trabalhar um pouco dessa parte, mas é claro, a gente vai fazendo alguns recortes, né, para ter uma palatabilidade um pouco maior para vocês. E trabalhando com Futuro e Carreiras, a gente também se dividiu em eixos, né? Então, tem a Ju, tem a Van, que é a coordenadora da área, a Ju, que também é orientadora profissional, e cada um se dedica a um determinado eixo. Então, no meu caso, por exemplo, eu fico mais com a parte da interculturalidade, trabalhando com alguns estudos, e acho que provavelmente torna um tema de doutorado, que é sobre educação de imigrantes, educação de brasileiros asiáticos, por exemplo, e a educação inclusiva. A Ju, por exemplo, trabalha com a área da saúde mental, a Van vai tentar coordenar toda essa complexidade, mas é um pouco da onde que a gente vem, né? Então, já também em ato contínuo agradecer o pessoal de Elim, o pessoal de português por esse convite, né? Todos vocês que estão presentes. Então, vamos lá, vamos ver o que eu consigo contribuir para vocês. Bom, eu acho que a ideia inicial hoje é tentar fazer inicialmente um percurso, né? Como que nós chegamos até aqui? Então, falar um pouquinho das políticas, falar um pouquinho do histórico da educação inclusiva e tentar traçar alguns conceitos que eu acho que podem ajudar vocês. E aí, mais ao final, eu vou precisar da participação de vocês para trazer alguns exemplos, para a gente poder pensando nos desafios que a gente tem para enfrentar. Tudo bem? Pode ser assim? Bom, vamos lá. Em relação ao histórico, né, a gente vai trabalhar desde o início, né, da educação especial, que a gente... está cortado, mas em 1854, no Brasil, a gente tem as primeiras escolas, né, os primeiros institutos imperiais, né? Então, na época ainda de Dom Pedro, a gente vai ter as primeiras escolas que são destinadas principalmente para surdos e mudos, né? No caso, essa é a nomenclatura da época, né? E para os meninos cegos. Vocês vão poder reparar que na apresentação eu vou tentar ser bastante descritivo, tá? Trabalhar um pouco com as leis, trabalhar como os nomes vão aparecendo e a gente vai percebendo as mudanças durante o processo histórico, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no censo de 1872, 15.848 cegos no Brasil. Esse foi um primeiro levantamento, né? Então, considerando que, na época, a capital era Rio de Janeiro, né? A gente fez um censo e principalmente esse censo pegava a região mais sudeste e uma parte também do nordeste, porque eram as antigas capitais brasileiras. Então, quando a gente faz esse apanhado, a gente tem esses números. Vocês têm alguma ideia de quantas crianças foram atendidas nesses institutos até 1872, mais ou menos uns 20 anos depois dos institutos nascerem? Tem algum chute? Números? Dos 15 mil ou dos 11 mil e meio, mais ou menos quantos alunos você acha que foram atendidos? Menos de 1.000, com certeza. Menos de 1.000. Mais algum chute? Algum palpite? Nada? Bom, então vamos lá. Opa, não apareceu, mas assim, dos 15 mil, foram 35 alunos atendidos. De 11 mil e meio, foram 17. Caraca. Então, pois é, só. Então, essa modalidade, ela ficou muito restrita às camadas mais da elite da população. Quando eu chamo elite,
principalmente da parte da nobreza, né? Então, os institutos eles foram configurados principalmente a partir de pessoas próximas, parentes do imperador e pessoas correlatas, para formarem esses institutos. Então, até mesmo na criação, a gente vê um forte componente da nobreza envolvida nessa construção. E aí a gente passa lá para frente, quase 100 anos depois, porque esse processo ele vai se configurando de uma forma que cada vez mais fique mais intensa. Isso quer dizer o quê? Bom, se antes a gente tinha o Instituto dos Meninos Cegos e Surdos, principalmente, em 1993, né, no Código da Educação Paulista, a gente vai ter uma divisão das escolas, né, cada um atendendo a uma demanda específica da população brasileira. Então, de novo, a questão da nomenclatura, eu acho importante a gente se deter um pouco, porque isso também fala do processo da contextualização cultural que a gente vai ter. Então, primeiro, os débeis físicos, deixa eu ver isso aqui. Débeis físicos, os débeis mentais, os doentes contagiosos, internados hospitalares, cegos e surdos ainda continuando, as escolas ortofônicas e as escolas para os delinquentes, né? Então, para jovens em conflito com a lei. As ortofônicas são para as pessoas, eram na verdade para pessoas que tinham algum problema na fala, então principalmente o desenvolvimento da fonoaudiologia começou mais ou menos nessa época. Então muitos cursos, na verdade, que a gente tem atualmente também vieram nesse sentido. Então a psicologia mesmo vai ter um grande enfoque para trabalhar também com essa população aqui. Então a gente vai começando a observar que daqueles 2 institutos, né, a gente tem mais aqui quase 10 escolas, né? Isso aqui é só para a educação paulista, então se a gente for ver, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente vai ter outras formações, outras escolas, e isso cada vez ficando mais intenso. Tudo bem até aí? Então essa fase é considerada a fase da segregação, porque obviamente todos esses estudantes eram separados do ensino regular. Tudo bem? Então vocês não tinham, por exemplo, a possibilidade de conviver com alunos com alguma deficiência, seja física, seja sensorial, seja com alguma doença, no sentido assim, por exemplo, poxa, uma criança com um sarampo, por exemplo, né? Que é comum na escola. Essa criança era afastada de uma forma quase para a vida toda. Então, até mesmo para quem está internado em hospital, por exemplo, hoje nós temos grandes hospitais que têm atendimento nas escolas, são os professores que vão até as escolas, né, os hospitais nesse caso, mas naquela época todos esses alunos eram separados do convívio até social. Tudo bem? E aí a gente avança até 1954, que vocês vão ter mais uma parte das APAES. Alguém já ouviu falar das APAES? Não? As APAES são as associações de pais e amigos dos estudantes excepcionais. Então a gente tem mais um nome, né? Então, se aqui a gente tinha um grau, por exemplo, a gente vai falar de deficiência, chama de debilidade, de doentes, internados e cegos, a partir de 1950 aproximadamente, a gente vai começar a chamar esse tipo de alunos de excepcionais. Então, acho que é importante a gente começar a entender, poxa, de repente a gente parte de uma anormalidade dentro da questão da educação, de repente isso vai virando um caso de excepcionalidade. São alunos que, de alguma forma, né, têm as suas, né, acho que de uma forma assim, bastante generalista, bastante até estereotipada, que o pessoal começava a chamar de alguma necessidade especial. Tudo bem? É aqui que vai surgindo essas modalidades de... Mas aí também a gente tem o fortalecimento das organizações da sociedade civil, no sentido, por exemplo, dos institutos Pestalozzi. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os institutos Pestalozzi eles eram fundamentais para a promoção da educação, né, no sentido bastante assistencial. Nada disso tinha uma relação com o Estado, com as verbas do Estado, com as verbas até mesmo federativas. Nada disso era organizado pelo serviço público. Eram todas da organização da sociedade civil ou de fundos privados. Tudo bem até aí? Bom, isso aqui realmente já não foi. Aí nós temos, a partir de 88, a Constituição Cidadã. Ela foi fundamental para a democratização da educação. Tá? Então, até mesmo quando você começa a observar os artigos da Constituição, é claro, eu vou passar de uma maneira mais rápida, no sentido de, eu vou dar mais destaque a esse processo da inclusão, porque até agora a gente tem um processo em que os alunos tinham uma aproximação com as escolas. Eles não necessariamente estavam nas escolas, porque essas escolas não eram necessariamente regulares, eles não tinham uma inscrição regular, não eram organizadas, por exemplo, pelo atual Ministério da Educação.
E a partir da Constituição Cidadã, isso tudo volta a ser um ensino regular. Tudo bem até aí? Por favor. Vai mais um pouquinho. E aí, em 94, né, a gente tem a Declaração de Jomtien e a Declaração de Salamanca. Essas duas declarações, elas são fundamentais para a gente começar a entender a educação inclusiva. Por quê? Até o momento, a gente tinha, dentro do grande vocabulário, as questões de excepcionalidade, necessidades especiais, alunos com alguma, eu diria, alguma necessidade no sentido de trabalhar com as questões de adaptação desses alunos para o ambiente escolar. A partir da Declaração de Jomtien, da Declaração de Salamanca, na Espanha, a gente vai mudar essa concepção de uma maneira que todos os alunos, independentemente das condições, eles possam estar nas escolas regulares. Isso vai ter algumas mudanças, né, de acordo com a LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica do Brasil. E ela dá em 96. Então, essa época de 90, né, na década de 90, ela sempre vai observar uma grande mudança, obrigado, Ju, uma grande mudança nas nossas legislações, principalmente voltadas para a educação inclusiva. Tá? E aí, em 2008, temos a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Poxa, que nome gigantesco. Mas aí, né, é importante dizer isso porque, primeiro, educação especial, depois educação inclusiva. Né? Mais pra frente eu vou falar isso de uma maneira um pouco mais detalhada. Tá? Mas agora eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida. Em 2015, 10 anos atrás, né, depois de uma convenção que aconteceu lá na ONU, que é a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, a gente tem a consagração da Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Essa lei ela foi muito importante até mesmo para a garantia da educação da população como um todo. Tá? Então, acessibilidade, a gente está falando de permanência nas escolas, a gente também está falando, por exemplo, quais são os recursos de adaptação para algumas crianças que necessitam desse apoio, desse suporte, quando ela é necessária, que tipo de profissional vai ter, se ela vai ter algum tipo de apoio externo às vezes. Então essa lei ela vai fazer esse apanhado como um todo, não somente para as pessoas que têm alguma deficiência ou, né, alguma condição, alguma comorbidade, mas principalmente quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando como ao todo. Né? Acho que nesse sentido Portugal, Espanha, eles trazem uma discussão muito interessante, porque diferentemente do Brasil, que é importante a gente deixar uma demarcação, e acho que tem pontos de vista políticos muito diferentes, Espanha e Portugal eles não adotam, por exemplo, falar aluno especial, aluno de inclusão ou mesmo aluno com deficiência. Eles chamam tudo isso de aluno. Né? Então isso traz uma perspectiva de que qualquer pessoa que seja traz como um sentido de estudante, como um aluno ou aluna. Aqui, pela história, pela trajetória que a gente tem no Brasil, principalmente começando ali com institutos meninos cegos e surdos, é importante, até mesmo pensando nas cotas, pensando nas questões de ações afirmativas, a gente afirmar que essas pessoas têm algum tipo de deficiência, têm algum tipo de comorbidade, têm algum tipo de desigualdade, aí tem uma outra palavrinha que é importante para a gente também, uma desigualdade na própria relação. Então, para a gente dar algum suporte, a gente vai precisar trazer políticas públicas para pensar isso. Tudo bem? E aí a gente vai avançando um pouco mais para justamente esses 3 últimos tópicos que a gente estava falando. Então, a Declaração de Jomtien, de Salamanca. Tá? Esses são os dois, assim, eu fui tentar escolher o que talvez seria mais, né, mais interessante para a gente pensar. Então, primeiro, antes de mais nada, a Declaração de Jomtien, que aconteceu na Tailândia, tudo bem? Ela se sucedeu depois da Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Tá? Então, aqui a gente já não está fazendo mais a distinção de alunos com deficiência, alunos com altas habilidades. Isso vai aparecer um pouco depois, mas para reafirmar essa política. Mas, de uma forma geral, a gente está falando de educação para todos. Acessibilidade, permanência. Tá? Aí, a Declaração de Salamanca, que vai falar mais especificamente da educação especial. E é a partir desse momento que a gente fala da educação inclusiva, quando é a primeira vez que aparece em algum documento internacional e oficial. Eu acho que é importante que, dentro desse contexto, né, o que aparece é a comunidade. Né? Então, isso também é reforçado pela nossa Constituição. Por quê? A escola, a educação propriamente dita, ela é dever da família e do Estado. Ela é junto, ela acontece junto. E
e ela é direito de qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer pessoa. Então, quando a gente está falando de uma comunidade, né, de colaboração entre escolas, famílias e as comunidades onde as pessoas vivem, o território onde elas estão, os bairros, né, como que a circulação das crianças e dos adolescentes pelos bairros, isso é interessante para a gente falar de participação. E por fim, os direitos humanos, né, que é onde que lastreia toda essa política. Tudo bem? E aí a gente avança falando da Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Poxa, o que é cada um dos dois? Porque esse nome é gigantesco, né? O que é uma política nacional que difere de uma lei, de uma norma ou uma resolução? Né? Então a política nacional, assim como em geral, ele vai guiar, ele vai dar algumas diretrizes. Não quer dizer que ela vai ser no rigor da lei, porque ela não tem a possibilidade de ser uma lei, ela não é um decreto, mas ela é adotada como uma política pública, como uma política geral de qualquer um dos estados, qualquer um dos municípios que nós tivermos. Tá? E aí a gente vai para essa pergunta. Qual que é a diferença entre educação especial e educação inclusiva? Você tem alguma ideia, alguma... Né? Acho que pode aparecendo algumas questões. Nada. Vocês já chegaram a pensar nisso, nessa diferença? Até mesmo falando... Quer falar, Pedro? Educação inclusiva, basicamente, tipo, quando a educação especial é tipo quando você tem uma pessoa com condições diferentes, especiais, né? Em relação ao que você consideraria normal, bem em traços normal, no tempo normal, né? Enfim. E aí essa educação, tipo, não é gira em torno, mas tipo, gira em torno mais ou menos do que tipo, é diferente, tá, mais ou menos. Tipo, e a educação inclusiva? E a educação inclusiva, tipo, ela inclui essas pessoas, tipo, na educação inicial ela não necessariamente inclui, entende? Tá, entendi. Então vamos ver se eu te ajudo com esse raciocínio. Vamos lá. Educação especial. Para falar de educação especial, eu preciso falar da educação como um todo. Como que a gente se organiza? Vocês estão no ensino médio. Poxa, o ensino médio se localiza aonde dentro da educação geral do Brasil? Poxa, a gente está aqui, ó. Né? Então, dentre os níveis da educação escolar, a gente tem o básico e o ensino superior. Tudo bem? Muitos com vocês com o pezinho no ensino superior. Aí, dentro do ensino básico, nós temos o infantil, o fundamental e o médio, onde vocês estão agora. Aí vocês estão com o pezinho aqui, graduação e depois a pós-graduação. Mestrado, doutorado, também falando de especializações, tudo bem? Aperfeiçoamento, está tudo aqui. Isso é o geralzão de como a educação está organizada. Bom, além dessa organização, que tipos de educação nós temos? E aí a gente tem as modalidades de educação. Né? A gente está falando de uma dessas modalidades, são 7 ao todo, mas a gente está falando de uma educação especial, de uma educação indígena, quilombola, rural ou do campo, jovens e adultos, à distância e a profissional tecnológica. Então essas são as modalidades que a gente tem. Vamos pegar um exemplo. Poxa, eu tenho uma criança de uma comunidade indígena que tem, por exemplo, baixa visão, que tem alguma, não sei, de repente tem uma má formação genética, né? Então ele vai estar nessa intersecção aqui. Poxa, se essa criança indígena ela está à distância, vai ter um outro tipo de recurso aqui. Cada um dessas modalidades vai abranger recursos, seja ele financeiro, seja ele de recurso pessoal mesmo. Pessoal, eu digo assim, quais são os recursos de adaptação, às vezes, de um material, que tipo de linguagem ele vai ter. Por exemplo, jovens e adultos que não foram alfabetizados ou são imigrantes, por exemplo, eles vão precisar de uma outra linguagem para chegar no português. Eles vão precisar ser alfabetizados. Como ser alfabetizado quando você tem uma outra língua materna, por exemplo, né? E ainda você está sendo alfabetizado quando é adulto. Isso é muito diferente quando você é alfabetizado quando é criança, certo? Aí, quando a gente considera a questão da cultura, uma cultura indígena, uma cultura quilombola, uma pessoa do campo, do ambiente rural, isso vai cada vez mais se complexificando. E agora, a gente está falando disso tudo aqui, dentro disso daqui. Então, eu posso ter uma criança indígena dentro da educação especial no ensino infantil. Isso daqui tem mais a ver com idade, formação. Aqui tem a ver mais com as características de cada indivíduo. Tudo bem? Então, eles vão cada vez mais assumindo mais interseccionalidades entre eles. Tudo bem até aí, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos mais um pouco? Então, a educação especial, como eu falei para vocês, ela é uma modalidade dentro das educações que a gente tem no Brasil, tá? A comunidade cega, ela é muito forte,
Tá? A comunidade surda também ela é muito forte. Tanto é que eles querem colocar uma outra possibilidade aqui, né, de uma educação para surdos e para alunos cegos. Por quê? A gente tem línguas diferentes. Eles têm Braille, eles têm Libras. São línguas completamente diferentes. Então, por se tratarem de línguas diferentes, eles querem também colocar mais 2 outras modalidades. Isso é um debate político que está avançando agora. E aí, a inclusão, aí, como o Pedro estava falando, poxa, o que é a inclusão? Será que ele abrange uma parte, ele é um recorte da educação especial? Não. Ele é o todo disso daqui. A educação inclusiva, ela é uma perspectiva, é um modelo, um paradigma para todas as educações que a gente tem. Então, a questão da inclusão, ela vai abranger tanto os níveis da educação escolar, tá? Todas as séries, né? Todas as etapas aqui, e ao mesmo tempo todo esse pessoal aqui, para tratar da diversidade que nós temos. Ou seja, quando o Pedro estava falando, poxa, tem um anormal, tem um normal. A gente vai partir de um pressuposto a partir de agora que a gente vai trabalhar com as diversidades. Todo mundo é diferente de todo mundo. Então, a diversidade já é um pressuposto nosso. A questão da normalidade, a normalidade ela cai por terra quando a gente fala de uma educação inclusiva, tá? E aí da diversidade a gente chama de tudo, né? A gente tem a diversidade socioeconômica, diversidade política, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, diversidade religiosa, né? Então a gente está abrangendo todo esse público aqui, tá? E aí, quando a gente avança mais um pouco, poxa, para quem que é essa educação? A quem se dirige? A quem se destina? Bom, a lei, isso aqui é o trecho todo da lei, da política, na verdade, desculpa. Então a gente tem a política nacional, isso é um belo trecho da parte inicial, que eu achei importante trazer ele como um todo, até para vocês acompanharem como ele se estabelece ao longo do tempo. Então, define o público, né, com alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Lembrem dos nomes que a gente estava falando? Poxa, tem os alunos excepcionais, tem os alunos cegos, surdos, ortofônicos, enfim, todos esses nomes aqui, eles vão passar por mudanças também, certo? Então, primeiro grupo, alunos com deficiência, né? Tem algum impedimento de longo prazo. Isso daqui já está em atualização, porque a gente pode ter alguma comorbidade. A pandemia evidenciou bastante isso, né? Quem que, por exemplo, tinha mais probabilidade de ser infectado e por isso tinha mais frequência de morte, né? Taxa de mortalidade. As pessoas com comorbidade, idosos, crianças. Então, dentro da relação na pandemia, eles eram as populações mais afetadas. Então, isso configura casos de deficiência a longo prazo? Às vezes sim, né? A gente tem, por exemplo, resquícios da pandemia. Tá? Transtornos globais do desenvolvimento. Então aqui ele abrange um grupo muito grande. Mas de uma forma geral, o que a política vai tentar fazer é uma descrição. Poxa, são pessoas com alguma alteração qualitativa das interações sociais, recíprocas na comunicação. Um repertório de interesses restritos, estereotipado e repetitivo. Cabem alunos com síndromes do espectro autismo e psicose infantil. Aqui acho que é bom ressaltar que houve uma alteração, né? Antes eles falavam de alunos autistas e alunos com síndromes do espectro autista. Por que é um espectro? Porque você pode ter uma pluralidade de comportamentos. Não necessariamente uma pessoa com autismo tem comportamentos repetitivos ou estereotipados. Tudo bem? Ou mesmo ter alguma dificuldade na comunicação e interação. Isso é o geralzão que eles podem apresentar. Mas de uma forma individual, quando a gente começa a observar cada detalhe, não necessariamente a gente vai ficar preso nessas, até mesmo nessas condições, mas aqui houve uma outra alteração, não são mais síndromes, né? A gente chama de TEA como um todo, né? São os transtornos do espectro autista. Porque as síndromes têm mais a ver com mudanças ou mutações genéticas, e não necessariamente é o caso. Tem, obviamente, um lastro, né, genético também, mas é muito mais a questão de como essa pessoa se relaciona com o meio. Tudo bem? Aí, por fim, os alunos com altas habilidades, né? No caso da superdotação também, mas é um nome mais em desuso atualmente. São pessoas que têm alto potencial, elevado potencial, né? Em mais diversas áreas possíveis, né? Então, a gente não está chamando sua atenção para a área intelectual ou acadêmica, mas é na psicomotricidade, nas artes, na forma de se expressar, né? A forma como que adquire outras línguas até. Então, dentro desse corpo todo, eles fizeram mais um adendo, que são as pessoas com dislexia, desortografia, disgrafia,
Entra também o transtorno de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH, entra nessa parte, né, essa aqui é uma mudança um pouco mais recente. Então, esse é o grande grupo que a gente vai trabalhar dentro da educação especial, tá? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não? Podemos seguir? Então, poxa, o que me chama a atenção dentro desse grupo? Essa parte aqui. Que interações, né, são pessoas com alguma interação e, por vezes, vivem diversas barreiras que podem restringir a participação plena. Lembra da Constituição Cidadã? Ela vai priorizar a participação plena das pessoas, no ato da cidadania delas, de poder participar de diversas matrizes religiosas, diversas formas de grupos até. Então, quando a gente observa com mais cautela essa parte aqui, né, a gente vai precisar entender que tipos de barreiras nós temos na nossa sociedade. Porque se a barreira ela impede a participação, seja nas escolas, seja na nossa comunidade, até mesmo em outros ambientes, a gente vai ter que dar um olhar mais cuidadoso a isso. Bom, e aí, quando a gente fala das diversas barreiras, né, essa parte aqui ela é um pouco mais conceitual, tá? Então, a gente vai falar sobre deficiência, o que caracteriza uma deficiência, o que é uma incapacidade e o que é uma desvantagem. Tudo bem? Bom, deficiência é qualquer alteração no corpo, tá? Então, qualquer alteração, por exemplo, eu não sei se vocês já viram isso, polidactilia. Já ouviram falar de polidactilia? Já? Então, um dedo a mais, seja no pé, seja na mão. Isso caracteriza uma deficiência? Cara, será que caracteriza uma deficiência? A pessoa tem alguma dificuldade de interação social? Uma pessoa, por exemplo, tem o coração na parte esquerda, mas está virada mais para a parte da direita, será que ela tem alguma dificuldade no cotidiano dessa pessoa? Será que ela vivencia? Que tipo de dificuldades ela pode vivenciar? A deficiência, ela é como ela tem uma base da função. Acho que isso que é importante dizer. Poxa, uma pessoa que tem um coração virado para o lado direito, não necessariamente ela vai ter algum risco, né, de alguma doença cardíaca, de alguma insuficiência, mas ela vai viver de uma forma bastante tranquila, tudo bem? Mas ela só vai ter essa mudança no sentido. A incapacidade já, ela vai falar das consequências, dos resultados de seja alguma perturbação, seja alguma comorbidade, já alguma interação que ela pode ter. Então, por exemplo, uma pessoa talvez que não tenha o polegar, ela pode ter alguma dificuldade, por exemplo, para dirigir um carro, né? Ela pode ou não ter. Assim como pessoas que, por exemplo, podem ter alguma perda, seja ela de origem genética mesmo, ou teve algum acidente que levou ela a perder um membro, essa pessoa vai ter alguma incapacidade, mas não necessariamente isso vai implicar em alguma desvantagem. Aí a gente vai para a questão da própria desvantagem. Essa parte da desvantagem é o resultado dessas duas. Lembra que eu estava falando que não necessariamente uma pessoa com o coração virado para a direita ela vai ter alguma dificuldade, alguma desigualdade, ela pode ter algum resultado, né, para outras condições talvez. Então essa pessoa que talvez não tenha um polegar, por exemplo, ela vai ter alguma desvantagem? Vai. Né? Qual que é a implicação dessa desvantagem? É essa interação dele com o próprio meio. Tá legal? Então, quando a gente está falando de um modelo que antes a gente estava pensando principalmente no modelo, poxa, tem uma pessoa com alguma deficiência e essa deficiência ela era analisada pela via hospitalar, pela via médica, biomédica, ou seja, todos os estudos eram voltados para essa área mais da genética, eram voltados muito mais para uma tentativa de adequar essa pessoa, essa criança, a uma forma de vínculo que a gente tem na sociedade. Isso é um modelo que acontecia antes. O que a gente começa a perceber a partir de 2000, final ali de 90, início de 2000, principalmente com essa política de 2008? A gente começa a perceber uma mudança desse paradigma, por isso a inclusão é um paradigma, que a deficiência ela não mais vai estar na pessoa. Essa deficiência ela vai estar no meio ambiente. É o meio ambiente que não está adaptada para poder ter essa diversidade compondo, seja a escola, seja a comunidade, seja a família, seja, né, as barreiras arquitetônicas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas qualquer tipo de, seja ela uma deficiência, aí tem as questões da própria condição da pessoa, mas isso se vai gerar ou não algum grau de desigualdade na relação. E aí são
palavrinhas que a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque não necessariamente a deficiência tem a ver com a geração, né, a influência de uma desigualdade, mas ela pode gerar. Tá legal? Estou indo muito rápido? É de boa? Tá. Aí a gente vai para a Lei Brasileira de Inclusão, né? Em 2015 já. Eu trouxe um pouco do que ela vai abranger. Então a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de desenho universal, e aqui são 2 desenhos universais. Né? Tem um desenho universal da arquitetura, que a gente vai falar sobre as barreiras, né, da arquitetura. A gente também está falando de um desenho universal da aprendizagem. Tá? Então, quais são os modelos de aprendizagem, de ensino e aprendizagem que a gente vai ter? Então, a lei brasileira também está falando sobre isso. As tecnologias assistivas, por exemplo, você tem a punção para quem vai fazer o braille, você tem a reglete para um braille, você tem a Libras, você tem uma tradução para Libras direto, então isso também é importante. As cores de contraste para quem tem baixa visão ou mesmo tem daltonismo, então isso também é importante. Né? Aí as próprias barreiras, ela vai classificar as barreiras e todo um conjunto que, se eu não me engano, são 13 atribuições dessa lei. Tá? E eu acho que vale a pena a gente comentar que essa lei aqui, ela é uma das únicas leis que foi direto, né, partiu direto para uma emenda constitucional. Nenhuma outra convenção, então ela surgiu, né, dentro de uma convenção da ONU, né, convenção internacional. E por mais que você, dentro de uma convenção, uma conferência, você tenha a declaração, né, como a Declaração de Salamanca, a Declaração de Chongqing, por exemplo, essa lei era mais ou menos traduzida para o Brasil. Então você tem a história do contexto, você trabalha com as questões do próprio Brasil, o que encaixa, o que não encaixa, o que dá para ser adaptado. Essa é a única lei que vem direto da ONU e a gente coloca isso como uma emenda à Constituição. Tá? Ela foi aceita em todos os seus pontos. E aí, vamos para as questões das barreiras. Se as barreiras são a principal fonte também de desigualdade, né, vamos analisar o que ela significa, né? Então, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que impeça a participação social, né, a participação plena da sociedade. Então, a gente está falando principalmente, poxa, acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, se a gente está imaginando uma educação inclusiva ou uma sociedade inclusiva, já expandindo um pouco mais, uma sociedade inclusiva, como que é a circulação, por exemplo, de pais e mães com um carrinho de bebê? A gente pode pensar nisso numa estrada esburacada, né? Numa calçada que não tem condição. A gente está pensando, por exemplo, numa pessoa idosa que usa bengala, que usa algum tipo de suporte. Isso traz uma condição de desigualdade, com certeza. E vocês percebam, todo mundo vai passar por isso. Né? Todo mundo vai chegar nesse momento em que vai andar na rua e vai ter alguma dificuldade. Seja até mesmo aqui, né, na frente aqui da escola da Cubatão, quando vocês forem atravessar, o semáforo tem 5 segundos. Né? Uma pessoa com alguma dificuldade no próprio caminhar, alunos e alunas mesmo daqui, né, que estão de muletas ou mesmo com cadeira de rodas no momento, pode ser temporário, entende? Podem e conseguem atravessar essa calçada? Muito difícil. Então, isso não necessariamente gera uma condição de desigualdade. Tá? Quer falar, Pedro? Tem também uma barreira muito importante de se falar, não é só a barreira física, né? Tem a preconceito. A gente vai falar sobre isso. Eu já sofri muito com isso, porque eu tenho não é uma coisa que a gente sofre mesmo. Uhum. A gente vai chegar lá. Tem isso, né? Uhum. Sim. E aí, a gente está falando também de atitudes e comportamentos mesmo. Não é que você fez um bom ponto aí. Tá? E aí, quando a gente está falando de barreiras, né, essas são as 6 grandes barreiras que a gente está enfrentando, né, são as barreiras urbanísticas, né, então, como eu estava comentando, as calçadas, as próprias barreiras arquitetônicas. Então, a gente pode pensar, poxa, no meu prédio, no meu apartamento, será que eu consigo receber uma pessoa com cadeira de rodas? Não que a gente receba com muita frequência, mas só para vocês terem um geral. Né? Se nós temos uma população de aproximadamente de 13 a 15% de uma população com algum tipo de deficiência, seja ela nata, seja ela adquirida, né? Nós temos essa proporção nas escolas. Sabe qual que é a proporção nas escolas como um todo? A gente vai ter mais ou menos 15%, certo? É muito pequeno. Pois é. No ensino do Fundamental 1, de acordo com o censo que acabou de sair, ela é de 3%. Né? Poxa, 3%, cadê a representatividade desse número de 15%? Tá? 13%, 15%. E aí, quando a gente pega dos 3% no Fundo 1 até chegar no ensino superior é de
0,3% deles. Muitas poucas pessoas chegam até lá. Então a gente também está chamando isso de uma barreira já acadêmica, mesmo de formação. A barreira nos transportes, né, acho que engloba tudo isso, a barreira nas comunicações, por exemplo, a gente está falando também de línguas diferentes, a gente está falando de formações culturais completamente diferentes, a gente também está falando de formas de expressão diferentes. Então, Libras e Braille expressam isso de uma forma bastante clara. Tem as atitudinais, que o Pedro já comentou, a gente vai aprofundar nelas, as barreiras tecnológicas. Né? Eu acho que isso a gente vive principalmente com os nossos avós e avós, que têm mais dificuldade, por exemplo, de mexer no celular do que a gente. Né? Então, isso é um exemplo, tá? Não é necessariamente o geral, né? Mas assim, é um exemplo disso. Tudo bem? Então a gente vai começar a pensar, poxa, dentro do desenho universal da tecnologia, para quem que a nossa tecnologia está sendo realizada? Para quem é o público dessa tecnologia? Tá? Então, a Lei Brasileira de Educação vai tentar englobar toda essa parte aqui. Tá? E aí a gente vai para as barreiras. Opa! Nossa! Vocês têm alguma... Acho que o Pedro já comentou, mas assim, pensando nos exemplos, vocês têm mais algum exemplo do que eu trouxe? De barreiras que vocês já percebem, que vocês já vivenciam? Acho que na própria tecnologia a gente pode pensar nas pessoas cegas, né? Se Sim. as assistências de leitura não estiverem ativadas num dispositivo, no celular, no iPad. Uhum. Né? Imagina se a gente tivesse um aluno cego na nossa sala de aula aqui. Pois é. Como ele acompanha a aula pelo iPad. Uhum. Né? Vai ter alguém falando lá com ele, ele vai estar de fone. Fazer prova. Que fala? Fazer prova, essas coisas. Fazer provas. Eu acho que uma coisa muito importante falar é os momentos também. Tipo, por exemplo, quando tem as Paralimpíadas, por exemplo, quando teve as Paralimpíadas no Rio, eu morei no Rio durante as Paralimpíadas das Olimpíadas. Eu me lembro que teve muita coisa dessa ideia de inclusão, mas depois nada foi feito, então, tipo, nada foi feito. Realmente, eu não percebi nenhuma mudança de inclusão. A pessoa com deficiência, tipo, não teve mudança na calçada, as calçadas continuaram a mesma coisa, tipo, a mesma coisa eu vejo aqui em São Paulo. A gente tem Comitê Paralímpico Brasileiro aqui lá no Jabaquara. A gente tem com o Naming Rights, Jabaquara, Comitê Paralímpico Brasileiro. Sim. E cadê o... A gente pode até ter o negócio de o que faz barulho do céu, mas muitos tem lugar que fala que não está funcionando. E a calçada também não ajuda, como você falou. Também o sinal, por exemplo. E tem outros, tipo, o ônibus, por exemplo. A gente tem um assento e um assento. A gente não tem que parar toda hora, porque tem, tanto é que quando você vê no ônibus, lá em cima desse a parada para deficiente, para pessoa cadeirante, Pode descer como é ponto. pode descer fora do ponto, exceto em corredores exclusivos. E tipo, teve um corredor exclusivo, né? Tipo, não tem como fazer, não tem como descer. E o piso baixo, tipo, o piso baixo dos ônibus, tem toda essa questão. Piso baixo, fala que é piso baixo, mas essas calçadas não são algo suficiente para o piso ser plano. Então, tipo, sem isso. Metrô, O próprio metrô, exatamente. O próprio metrô, tipo, tem coisa que eles têm, que é inclusive, mas tipo, quando tem, por exemplo, não tem ninguém na estação, tem o metrô, não tem o metrô lá e tem um cego querendo lá e tá faltando as placas no chão, pode cair no trilho. Então, tipo, tem toda essa questão, tipo, além do mais tem a questão também contra os preconceitos, tem a questão também de contratar também. Tipo, a gente, por exemplo, no Band, a gente eu conheço mais disso que tem deficiência física e outra pessoa, mas não sei se ela ainda anda. Tipo, pouca gente que eu vejo aqui no Band. Estou falando de referências também, né? Referências também nos filmes, na TV, por exemplo. Quando você vê uma pessoa na TV falando eu sou artista, assim, numa novela, é tipo, quando fala de inclusão a novela, quando fala de, tipo, produção que fala de inclusão, quando não fala de inclusão, tipo, quando um personagem não é central, um personagem, sabe, eu não vejo muito isso, eu não vejo, tipo... Que quando aparece é estereotipado, né? É, isso. Não é um... Quem faz o papel geralmente não é uma pessoa. Exato. Exato. Tem tudo isso, tem todas essas questões, tipo... Posso pegar esse exemplo da Olimpíada, que eu acho que ela é bem... Ela é um exemplo bem contundente. A gente teve as Olimpíadas do Japão, não sei se vocês lembram. Top 2020. E ela, pela pandemia, ela foi para 21, certo?
quando a Olimpíada aconteceu, você teve lá a marcha da tocha até chegar a acender a pira, vocês chegaram a acompanhar isso? Toda a Olimpíada tem, certo? Você acende a Olimpíada e quando a Olimpíada acaba, o que eles fazem? Eles apagam a pira. O que acontece? Né? Isso sempre acontece. Bom, mas acaba para quem? Porque depois da Olimpíada vem a Paralimpíada. Então, essa pira se apagar e depois você vem chamar uma outra pessoa com deficiência para ligar a pira, que é uma outra pira. É a pira paralímpica. É a pira paralímpica, que a tocha já é diferente. Então você já nada. Você ainda tem essa mentalidade mas de agora em negação. Paris, mudou em Paris uma coisa que eu acho muito legal. Mesmo, tudo bem, Paris teve os grandes efeitos, tipo, um grande problema paralímpico, que era o metrô, não era prova. Sim. Mas tipo, a ideia deles de usarem o mesmo mascote, o mesmo logo, a mesma pira, tipo, a pira normalmente é a mesma, sabe? Mas a tocha também normalmente é uma bem similar. Mas a ideia de usarem o mesmo logo e o mesmo personagem com leves mudanças, tipo o Frige a gente via na Olimpíada que ele tinha perna. Já na Paralimpíada ele começou a usar prótese. Então é uma coisa muito importante isso eu acho que a Paralimpíada de Paris é um exemplo simbólico de inclusão, mesmo que não tenha sido um exemplo necessariamente prático, pelo menos um exemplo simbólico, já é um primeiro mas ela passo. vai pelo símbolo mesmo. Acho que a questão da inclusão é que se ninguém fizer nada, isso acontece. Por isso que ela é intencional. Por isso que a Olimpíada, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional se uniram, né? Eu acho muito interessante, a gente, tipo, foca muito na Copa do Mundo, mas fora isso, a segunda coisa que a gente olha desses eventos internacionais que unem os países em esporte tem a Olimpíada, mas a gente não fala muito da Paralimpíada. E eu acho engraçado isso porque o Brasil é uma das maiores potências paralímpicas mundiais. A gente, Daniel Dias, a gente tem muitas pessoas, Daniel Dias, por exemplo, um dos maiores medalhistas paralímpicos da natação, e tipo, tem vários exemplos. A gente pode E a abordar gente não isso na conhece esses premiação, a exemplos. gente pode abordar em vários aspectos, né? Então, tipo, o Comitê Paralímpico, tanto é que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, brasileiro. Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que ter orgulho. E a gente não vê esse orgulho na população. Entende? Eu acho uma coisa que a gente tem que ter mais orgulho também, de ter pelo menos alguma coisa, sabe? É uma coisa que a gente não valoriza também. Com certeza. E é uma coisa importante de ser valorizada. Se a gente valorizasse isso, muito provavelmente a inclusão no Brasil seria muito mais forte. Só que não é visto assim. Vou pegar essa ideia, vou ficar aqui. Mais alguém tem para falar alguma coisa, alguma ideia? Porque eu acho que essa ideia também é importante, sua. Mais alguma barreira que vocês veem? Mais alguma dificuldade, algum comportamento, uma atitude? Alguma ideia? Às vezes não vê dificuldade de alguma coisa que meio que pede, tipo aqui no Band a gente não vê, não conhece ninguém daqui, tem algumas de certeza até vejo, mas tipo Seguida. Enfim, a gente não vê aqui, sabe, porque realmente é uma falta de inclusão. Eu não sei se é por uma questão de tipo, a propagação da escola como algo muito difícil para sempre incluir isso na nossa vida. Tá. Seria uma questão. Mais alguém? Bom, acho que comentando a questão, acho que da escolarização como um todo, a gente pode pensar e ampliar. Poxa, será que a gente tem cursos para pessoas com algum tipo de deficiência que seja considerado mais fácil para elas ingressarem? Né? Então, a pessoa talvez... teve uma reportagem agora de uma pessoa com, se eu não me engano, paraplegia ou tetraplegia, que ela fez o mestrado, terminou agora o mestrado, né, escrevendo letra por letra com os olhos. Então, isso assim, é um caso que a gente também não deve comemorar tanto. Sabe por quê? Porque essa pessoa virou exemplo para tudo. Basta o esforço. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia também. Essa pessoa virou exemplo para tudo. Poxa, ela conseguiu, por que você não consegue também? Né? Mas a questão das quais são as condições que essa pessoa tem, às vezes. Ou mesmo, quais os níveis de suporte que a gente vai precisar. Né? Em que ambiente ela também é formada, né? As pessoas que estão ao lado, a gente nunca pode esquecer das pessoas que estão ao lado também. Né? Então, quando a gente fala, né, quando eu trouxe a questão do dado, né, do censo escolar agora,
Sim, à medida que a gente sobe, né, para os anos mais superiores, saindo do Fundo 1 até chegar no ensino médio, por exemplo, se eu não me engano, a taxa média do ensino médio a média do ensino médio é que você tenha mais ou menos de 2 a 1,5% dos alunos que estão lá. O que acontece com os outros alunos? Sabe? Esses alunos muitas vezes não chegam à escolarização, principalmente no ensino superior. Por quê? Aí é um outro dado. Vocês sabem quantos alunos saem do ensino médio por ano? Quantos alunos a gente perde no ensino médio por ano no Brasil? 500 mil de alunos saem. Seja ela por causa da deficiência, a gente precisa fazer uma intersecção desses números, mas de uma forma geral, a gente perde de 460 a 500 mil alunos por ano no Brasil. Isso é muito severo. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar, poxa, como que é a relação dessa pessoa com o ensino médio? Essa pessoa foi alfabetizada, está alfabetizada, como foi o percurso dessa criança, desse adolescente ao longo do Fundo 1, Fundo 2, como essa pessoa chegou lá? Essa pessoa é afastada da sociedade? Não, essa pessoa continua. Quais são os recursos necessários para cada uma das escolas, às vezes? A gente tem que pensar nisso. Né? Acho que você traz um questionamento. Poxa, onde estão essas pessoas aqui? Né? Tem pessoas, por exemplo, que tem o PAC, né, TPAC, que é o transtorno de processamento auditivo central. Né? Vão precisar usar um aparelho, usar um implante coclear. Né? Tem pessoas com baixa visão. Essas pessoas estão aqui. É que às vezes... E aí a gente entra no caso do famoso cordãozinho. Já viu o cordãozinho? Os cordãozinhos são as deficiências invisíveis, né, como são chamados. São as formas também, às vezes, de localizar. Né? Não necessariamente falar, poxa, é uma pessoa alvo, né, uma pessoa do público-alvo da educação especial, né, como a gente viu aqueles 3 grandes grupos, mas até mesmo nas relações que a gente faz com as pessoas. Né? É uma pessoa que às vezes, né, quando a gente vai, até mesmo quando a gente está pensando nas interações, na barreira das comunicações, a gente precisa tomar um certo cuidado, não no sentido de cuidado, poxa, tem uma certa fraqueza, mas cada um de nós, pensando na diversidade como um todo, por exemplo, eu sou da comunidade coreana, né? A forma como a pessoa me aborda na rua, às vezes, poxa, me estranho, né? Eu estava vendo um desses vídeos no Instagram que ele é fantástico nesse aspecto, né? Mostrar um pouco de todo mundo ao mesmo tempo. Que, por exemplo, uma pessoa quando muda de casa ou quando tem alguma, sei lá, né, algum convite para casa, né? Geralmente as pessoas levam uma bebida, leva uma comida, leva, né, alguma coisa para festejar. O que a comunidade coreana leva? Papel higiênico. Né? Leva, por exemplo, detergente. Por quê? Detergente faz sabão, então é para você ter muita abundância, tanto quanto o sabão que se forma, a espuma que se forma. O rolo, papel higiênico, por exemplo, é para que você não tenha um problema, que quando você tiver um problema, se desenrole fácil como um papel higiênico. Então, são essas ideias, às vezes, mesmo da cultura, mesmo de linguagens, de línguas, cada um como se expressa. Isso a gente vai precisar levar em consideração também, até mesmo como a gente conversa, o que a gente tem de pano de fundo para estabelecer uma conversa, uma aproximação, né? Então, quando a gente sai do escopo, né, só necessariamente da educação especial, ela é importante a gente considerar, mas a gente está pensando na educação inclusiva como um todo. Ela abarca muito mais, é uma expansão do nosso próprio conhecimento, às vezes. A gente não alcança necessariamente a forma de pensar do outro, e aí por isso que a gente sempre sai, o pressuposto nosso é a diversidade. Então, se a gente coloca a diversidade como pressuposto, tudo é abarcado. Né? A gente não está falando de uma política específica para cada grupo, talvez necessite, mas qualquer política nesse sentido, ela precisa ser temporária. Por quê? Ela é uma forma, ela é uma solução para aquele momento, para que no futuro a gente vislumbre um futuro em que todo mundo tem as mesmas condições de participação plena, de pertencimento na nossa comunidade. Então esse é o pressuposto da educação inclusiva, para você formar pessoas, né? A educação surge assim, a escola surge assim, para você formar cidadãos e cidadãs, né? Em qualquer aspecto. Quais são os valores, qual que é a ética. Então se a gente está pensando numa educação inclusiva, é para pensar na comunidade, né? Que cidadão ou cidadã a gente está pensando em constituir. Então, dentro da perspectiva da educação inclusiva, a diversidade é um ponto de partida. Tudo bem? E aí, acho que mais finalizando, eu gostaria de conversar mais um pouco com vocês também, mas a gente vai pensar, né, como também estamos na área de futuro e carreiras, né,
estava falando dos eixos, né? Então, a gente, por exemplo, tem um eixo que vai pensar as bolsas de estudo, as questões de, poxa, como é que a gente vai pensar que esses alunos ingressem nas faculdades, independentemente da condição, naquele momento, financeiras, né? Pode ser a cota racial também, pode ter uma cota socioeconômica, mas também tem as cotas pelos méritos, que também é importante, mas ao mesmo tempo a gente está pensando, poxa, quais são os recursos que a gente pode lançar a mão, né? Nos próprios vestibulares até, né? O que os próprios vestibulares podem nos oferecer como recurso? Né? E aí, acho que finalizando já, esse aqui é o modelo do Enem, por exemplo, dos atendimentos. Né? Então, pessoas, por exemplo, né, que no ato da inscrição ela se declarar em qualquer um desses espectros, né, de alguma dificuldade, alguma necessidade de suporte, até mesmo as pessoas em gravidez, as pessoas que precisam de alimentação, as pessoas lactantes, toda essa parte ela é incluída nesse aspecto do atendimento no Enem. E aí a FUVEST também tem um guia de inclusão ao mesmo tempo, né? Então ela abarca quais são os recursos que ela já tem em mão, quais outros, né, ela pode ir acrescentando. Isso também depende de uma participação nossa. Poxa, a gente teve um dado que, poxa, uma questão de descalculia, por exemplo, ela não aparecia no guia da inclusão da FUVEST. A gente foi lá e mandou um e-mail, né? Então tem uma participação nossa, né? Então por isso que ela é intencional. Acho que o Pedro levantou essa bola. Ela tem que ser intencional, ela tem que partir também da gente. A gente observa o documento e fala assim, ó, tá faltando isso aqui, ó. Tá? Aí a Unicamp, acho que é mais um exemplo também. Acho que a questão de pessoas de baixa visão, a letra ampliada também isso pode ajudar. A questão mesmo aqui, teve a informação junto com a Thaís Alqueires, né, que é a questão dos ledores, isso também ajuda bastante, né? Até mesmo na formação dos ledores, eu acho que isso é importante. Como que você conta alguma história, como que você lê uma história, isso também implica até mesmo no entendimento né? Acho que as professores de português entendem muito bem disso, até mesmo de prosódia, né? Como que você conta histórias também implica na forma do nosso próprio entendimento. E aí, finalizando também, eu trouxe da Unesp, né? Que como a Unesp ela é organizada pela Unesp, né? Isso aqui é um geralzão para todas as grandes provas, né? Que porventura vocês tenham que fazer. Eu acho que da minha parte era isso. Agradeço a oportunidade, né? Principalmente das professoras aqui. Futuro e carreira sempre, né? Apoiando, acho que tem muita generosidade de possibilitar esses espaços e eu fico à disposição para perguntas agora. Obrigado, gente. Eu vou mexer no vespeiro, posso? Porque eu acho que é uma questão, pensando nessa palestra direcionada, e é o que a gente vai produzir na semana que vem. Eu acho que uma das bolas que a nossa proposta levanta para debate beleza, a gente tem um cenário então que ainda vivencia uma série de barreiras. Se a gente pegar todas aquelas barreiras que você colocou, a gente consegue olhar aqui para a nossa realidade do Band, que é extremamente privilegiada, e perceber que uma série de pessoas com deficiência teriam muitas barreiras para estudar aqui. Então, diante dessas barreiras e diante da noção de que você coloca aqui, às vezes uma política ela precisa ser intencional e temporária, mas para que a gente tenha alguma garantia desse direito do acesso à educação, permanência escolar, etc. Em que medida uma educação especial, no sentido de eu ter escolas voltadas para a pessoa com deficiência, poderia sanar essas barreiras? E em que medida isso é prejudicial ao não ser inclusivo e ao não incluir essa pessoa na educação regular? É uma pergunta excelente, porque a Constituição, a Constituição brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, até mesmo a Lei brasileira de Inclusão, ela não fala que a matrícula de qualquer aluno ela tenha que ser obrigatoriamente em escola regular. Ela não fala nada disso, ela fala preferencialmente em escola regular. Por quê? Aí a gente fortalece a questão, né, como a gente falou, da diversidade, de você estar com outro, né? Eu estava até comentando hoje mais cedo, tem um instituto no Brasil que vai trabalhar principalmente com a população com alguma deficiência. E aí, mais especificamente, eles chamam de deficiências psicossociais, né? Então, a nomenclatura que a gente tinha, por exemplo, de débil mental, foi para deficiência mental, aí de repente chega nas questões da psiquiatria, né? Então tudo isso para um lado médico, mas aí a gente chega na deficiência psicossocial, porque tem a ver com a interação, tem a ver com uma pessoa também se organiza, mas principalmente a pessoa
na interação. O Instituto Alana, ele fez um levantamento, foi pouco antes da pandemia, que ele entrevistou pessoas que tinham convívio e pessoas que não tinham convívio com pessoas, seja aí na escola, seja no mundo do trabalho, então dois públicos diferentes. Quais são os prós e os contras de você ter algum amigo, algum colega de trabalho mesmo, com alguma deficiência? Então ela fez essa pergunta para essas, se eu não me engano, foram quase 3.000 pessoas entrevistadas, se eu não me engano. Das 10 pessoas da escola que foram entrevistadas, 9 falaram que tinham muito ganho, tanto na interação, tanto de entender o que aquela pessoa está passando, ou mesmo de reivindicar algum recurso. Então tinha uma parceria que se formava dentro daquele ambiente que ia para além do mundo acadêmico. O mundo acadêmico é super importante, mas também é uma sensibilização, né? Antes de você chegar, eu estava conversando também com o Pedro, mas assim, muito mais no sentido de conscientização, porque a conscientização, você tem material, você tem pessoas falando, né? Você, por exemplo, tem a palestra também para a questão de conscientização, mas passa pela conscientização, mas também tem pela sensibilização, né? Então, é uma coisa para a gente também se atentar, porque a gente está falando do mundo do convívio. Então, das 10 pessoas, 9 falaram que tiveram aspectos positivos. Uma das outras perguntas que eles fizeram, poxa, será que você imagina, né, eles fizeram uma outra pergunta no sentido de, deixa eu tentar lembrar exatamente como era a pergunta, assim, você sentiu algum prejuízo na sua formação na escola por causa disso? Eles falaram assim, não, eu tive mais ganhos, porque a ideia é que você, quando estuda com uma pessoa com deficiência, né, o estigma que você tem é que você não aprenda, que você seja barrado na sua aprendizagem. Poxa, esse resultado mostrou que não, né? Aí no mundo do trabalho é a mesma coisa, não foram as 9, mas 8 falaram, poxa, eu acho interessante você ter uma diversidade no meu mundo, no meu escritório, no meu trabalho, eu acho que isso traz alguma riqueza, né? Isso, eu acho que tem esses dados, eles vão aparecendo de uma forma mais contundente ao longo do tempo, mas, e a gente volta para a sua pergunta, cara, como que a gente tem a questão das barreiras, pensando até mesmo nas escolas, né, como a gente fortalece algumas, né, a gente pode fortalecer barreiras, né, no sentido de, poxa, eu não quero, isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, a gente pode criar situações de desigualdade, essa pessoa tem as suas diferenças, assim como tem as minhas, mas eu posso trabalhar em cima disso as questões mesmo do próprio capacitismo, né? Comentários capacitistas, as questões dos próprios estereótipos. Será que, né, como o exemplo que eu dei antes, poxa, você que tem algum tipo de deficiência, você devia escolher um curso mais fácil, né? Você não vai dar conta, né? Pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, geralmente enfrentam essas barreiras, né? Então, como a gente, né, pensando nessa educação, como a gente às vezes organiza o nosso próprio discurso, a nossa postura como essa pessoa da participação cidadã. Acho que é sempre trazendo essa parte da cidadania, né? Eu não sei se eu respondi, Karine, mas eu acho que são alguns elementos que a gente vai ter que ir colocando, porque não necessariamente tem uma resposta pronta, entende? Porque isso vai depender muito da escola, isso vai depender muito de quais são os recursos que a escola já providencia, quais são os recursos que a escola pode lançar mão, às vezes, né? A questão de uma educação, por exemplo, uma escola pública é muito diferente de uma escola como o Band, por exemplo. A gente está pensando numa escola pública não no sentido assim, de fazer uma hierarquização. Mas, por exemplo, as escolas públicas são excelentes. Mas mesmo na questão dos recursos, né, na identificação de cada um dos problemas, é um contraste gigantesco. Onde eu vi isso? No meu mestrado. Eu entrevistei professores da rede pública, principalmente, mas da rede particular. E a diferença que eles têm, por exemplo, professores da rede pública, eles falavam muito mais das barreiras físicas, né? E como rampas, elevadores, portas de acesso. Por exemplo, uma pessoa que está com cadeira de rodas não consegue abrir essa porta. Vocês percebem isso? A pessoa com baixa visão não consegue andar no band, porque não tem piso tátil, né? A escada tem uma elevação que é diferente, né? Então isso tudo conta, até mesmo para a gente tentar entender o nosso mundo. Os professores da rede particular, eles mais falavam sobre essas questões das atitudes, preconceitos, comentários capacitistas, bloqueios, as pessoas não conseguiam conviver entre essas pessoas. Tinha uma forma de você isolar pessoas com alguma deficiência, né? Ou mesmo falar assim, poxa, ele vai fazer uma prova adaptada. Lógico, né?
Então isso às vezes aparece de uma forma meio naturalizada. Mas por que isso? Não quer dizer que uma prova adaptada seja uma prova que seja fácil, esse geralmente o entendimento. Mas é dentro das condições daquele estudante que a gente vai ter um avanço. Poxa, a educação especial também aborda pessoas com alto desempenho, pessoas com altas habilidades. O que essas pessoas fazem dentro de uma escola também? A gente não está falando só do menos nesse sentido, entende? Da deficiência, mas também estou falando de pessoas com alto desempenho. Como essas pessoas conseguem conviver dentro da escola? Então, acho que essa pergunta